Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para explicar o passo a passo do kit da maleta. Esse passo a passo, às vezes algumas alunas minhas que fazem aula só uma vez, tal, têm algumas dúvidas. Então por causa disso e delas, eu estou fazendo esse vídeo. Para quem quer aprender, vai estar de uma forma um pouco resumida, mas bem explicadinho, tá? Primeiro de tudo, a gente vai ter o kit, que ele vai estar composto de duas bases, 3 tipos de acabamento, olha só, 1, 2, 3, as laterais menor e maior da tampa, as laterais menor e maior da base e a parte da lateral interna, a que eu chamo de pescoço, também a menor e a maior. Vocês devem estar achando meio confuso, eu falo que essa aqui é a menor e essa daqui é a maior. Para mim, em toda a parte que eu desenvolvo de kit, o que acaba acontecendo? Tudo que é minha lateral menor é sempre aquela parte que abraça toda a minha base. A minha lateral maior é aquela que tem a soma da base mais as duas espessuras dos dois papelões que vai ficar desse lado e desse. Por isso que nesse caso, é essa menorzinha que acaba sendo a minha lateral menor. Por quê? Essas tiras maiores aqui, elas vão abraçar toda a minha base. E essa daqui é aquela que tem a soma da base mais as espessuras dos papelões. Por isso que é muito importante vocês saberem com qual espessura de papelão vocês estão trabalhando, para na hora de fazer a soma, isso fazer uma conta e bater, fazer um resultado bem redondinho, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Para as partes internas, eu costumo trabalhar sempre com tecido, o mesmo tecido que vai fora. Às vezes eu não é muito difícil eu deixar a parte interna todas juntas, aliás, todas iguais dentro, ou toda de uma cor só. Eu gosto muito de brincar com a cor. Então o que eu vou fazer? Isso daqui, gente, esses dois tecidos aqui, antes que eu esqueça, é lançamento da Lê Artes Artesanatos, tá? Vocês vão estar encontrando ele no nosso site, no www.leartesartesanatos.com.br, porque junto com essa coleção aqui, nós também lançamos os nossos papéis, que é lançamento da Formi Papelaria, que junto com a Lê Artes a gente faz toda a parte de coleção casando papel e tecido. Então essa aqui é a nossa primeira coleção de tecido, já vem com composê, então é metade do tecido floral e metade composê. E depois a parte de papelaria, onde nós temos a parte do A5, A4, A3 e o A6 também, para fazer sempre caderninho desde pequenininho aos maiores, ok? Vamos aqui. Então o que eu vou fazer? Na minha base, eu vou colar o tecido, passando cola, colei e cortei rente ao redor da base, tudo rente, a sobra do tecido ao papelão. Na hora de se trabalhar com o pincel e o rolinho, a gente vai pegando cola aos pouquinhos, tá? Para não deixar o rolinho tão encharcado e faltando cola ou deixando ele muito encharcado e deixar muito bagunçado aqui, tá? Então é isso aqui, ó, nas bases, colei e cortei rente todo em volta. Para as duas laterais da tampa, nós vamos colar o tecido, centralizado também no tecido interno, colei, cortei 3 lados rentes e virei só um. Faço isso na parte menor e na parte maior, olha. Corto 3 lados rentes e viro só um. Então isso aqui é o resultado das laterais da tampa. Para as laterais da caixa, eu não preciso deixar ela como eu deixei da tampa, de fazer tecido, virar um, cortar 3 lados rentes. Por quê? Como eu vou ter um acabamento interno do lado de dentro da maleta e vou ter um acabamento externo, eu não preciso gastar isso aqui de tecido, tá? Então faço a mesma coisa com a outra lateral. Então eu forro, colo um lado,
corto rente e depois viro e colo outro lado e também corto rente. Por que não já colar os dois lados e cortar a rente de uma vez, pessoal? Pelo seguinte, quando a gente corta a rente de uma vez com a tesoura, o que acaba acontecendo? A gente tem uma sobra de tecido aqui desnecessário. E essa sobra pode fazer com que altere as medidas do nosso kit. Então, assim, quando tiver que cortar rente, primeiro cola, depois corta e depois vira a aba e daí corta o excesso novamente, ok? Para o meu pescoço, que é a parte interna da minha maleta, eu vou fazer da mesma forma. Porém, eu tenho aqui os 4 lados todos forrados. Eu deixei uma das laterais desse pescoço para fazer aqui com vocês, porque algumas pessoas têm dúvida de como dar acabamento a esse pescoço, para não ter que virar, ficar cortando o tecido ou deixando o tecido muito cheio, né? Então eu trouxe pra gente estar fazendo. 1 minuto que eu estou de volta.